Estamos começando o programa A Arena do Futuro aqui na Novo Tempo. E mais uma vez, eu abro os meus braços aqui para te receber, para te saudar com toda a alegria. Porque esse programa é o programa do estudo da Bíblia, é o programa onde nós procuramos entender a revelação e assim nos prepararmos para tudo aquilo que está por vir. O nome do programa é A Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque nós estudamos as profecias. No programa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a situação atual do mundo. E o que isso está nos dizendo com relação à brevidade da volta de Jesus? Quer saber mais? Fica comigo porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E como você sabe, aqui na Novo Tempo, o meu interesse é que você continue estudando a Bíblia. E não fique apenas com aquilo que eu apresento aqui no programa, senão que você possa aprofundar o seu conhecimento bíblico, comparar os versos bíblicos, ter um guia que vai lhe conduzir de maneira apropriada para se aprofundar na palavra de Deus. Por isso que eu quero lhe apresentar nesse momento a revista Esperança, Verdades para o Tempo do Fim. Nessa revista aqui, você vai encontrar um estudo completo dos eventos finais, conforme nós encontramos nos livros proféticos da Bíblia, para que você conheça exatamente aquilo que está por vir. Olha só, olha esse estudo aqui, ó, estudo número 12. E todo olho o verá. Veja que estudo bonito, a revista colorida, para que seja bem agradável a sua compreensão na palavra do Senhor. Essa revista aqui é a minha e você pode ter a sua também. Para que você tenha esse material, você precisa ligar para nós. O telefone é 12 21 27 31 21. Vou repetir, 12 21 27 31 21. Ligando para nós, a nossa equipe vai lhe atender. Você pode pedir a revista Verdades para o Tempo do Fim e nós vamos mandar esse material aí para você. Uma outra maneira que você tem de se comunicar conosco é por meio da internet. Então você pode ir no nosso site, que é novotempo.com/escola bíblica. Então nesse site você vai chegar nesta página aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Então você escolhe o estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Então você faz um pequeno cadastro, por exemplo, nós vou escolher um aqui aleatório, mas você pode escolher Verdades para o Tempo do Fim, que foi o que eu te apresentei, que tem a ver com o estudo deste programa. Então você pode decidir baixar em PDF ou pelo correio. Digamos que você queira pelo correio, você preenche o seu registro e nós vamos enviar esse material gratuitamente para você, tá bom? Como eu tenho falado para vocês, nós temos aqui na Novo Tempo uma evangelista digital, uma instrutora bíblica, que está à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é a Esperança. Você pode se comunicar com ela pelo WhatsApp. O número é 12 982 00 0062. Vou repetir, tá? 12 98200 0062. E quando você chegar no seu WhatsApp, eu vou te mostrar o meu WhatsApp aqui, ó. Eu deixei ele conectado. Então, no WhatsApp, você vai colocar o número da Esperança e eu escrevi assim, olha, gostaria de fazer um estudo bíblico. Eu acabei de conversar com a Esperança. Aí ela escreveu assim para mim, ó, olá, Rafael, me chamo Esperança. E para mim será um prazer ser sua instrutora bíblica. Aí tem as mensagenzinhas e tal. Aí ela coloca aqui, ó. Você realmente quer estudar a Bíblia comigo? A, sim, quero estudar. B, não quero estudar. C, quero ensinar a Bíblia para alguém. Aí eu coloquei aqui a opção A. Então tá lá, ó. Perfeito, Rafael, parabéns pela sua decisão.
de estudar a Bíblia, eu estou conversando aqui com a Esperança, e você pode fazer aí também no seu celular. Aí ela vai me oferecer vários estudos bíblicos aqui, olha. Ensino de Jesus, Apocalipse e Revelações de Esperança, entre família. Então eu posso escolher um deles, ó, vai do A até o V. Digamos que eu vou escolher aqui o Apocalipse, Revelações de Esperança. Então eu venho aqui e coloco então a letra B. Isso. E eu envio para ela a letra B, e ela então já começou Apocalipse, Revelações de Esperança. Então esse é um curso que tem 21 lições, eu sou um dos autores desse estudo bíblico aqui, e se você quiser aprender e compreender o Apocalipse, está aí um convite especial para que você continue entendendo mais e mais da palavra do Senhor, tá bom? Então, conecta lá com a Esperança e você vai ver que bênção vai ser. Bom, agora vamos para o nosso tema de hoje, que fala sobre eventos finais, sobre os momentos últimos da história do nosso planeta. Eu já tenho a minha Bíblia aqui, eu espero que você também tenha a sua Bíblia aí, porque aqui no programa A Arena do Futuro, como você sabe, tudo começa na palavra. Uma frase ficou conhecida e imortalizada, que foi dita por um jornalista chamado Guilherme Ripley. Ele esteve em Hiroshima, logo depois da bomba atômica, no contexto da Segunda Guerra Mundial. E quando ele caminhava no meio dos destroços, via como a cidade estava completamente devastada. Ele então disse assim: estou no lugar onde o fim do mundo começou. Para ele, diante da evidência da tragédia, o mundo começava o seu fim a partir daquela data. Para ele era inevitável acreditar que esse mundo existiria para sempre, senão o mundo estava caminhando para a sua completa destruição. Logo depois deste evento da Segunda Guerra Mundial, um jornal publicou uma matéria colocando o seguinte título: Que horas estamos? E na matéria tinha o desenho de um relógio, apontando para alguns minutos antes da meia-noite. O que aquela matéria sugeria é que quando a humanidade chegasse na meia-noite, isso significaria a destruição do mundo, o fim da história. Quando olhamos para a maneira como os seres humanos têm cuidado do nosso planeta, é inevitável pensar de que esse mundo realmente vai ter o seu fim. Mas eu quero te antecipar. O mundo não vai terminar por uma guerra nuclear, o mundo não vai terminar pelas tragédias e catástrofes que os seres humanos podem criar. O mundo vai terminar porque Jesus Cristo vai voltar. Então, esta é uma mensagem de esperança e não de terror. Não é para te desanimar quanto àquilo que vai vir, mas para fortalecer você na fé e na certeza de que quem está com Deus não precisa temer nada daquilo que está por vir. Depois da Segunda Guerra Mundial, os seres humanos começaram a ver grandes evoluções na ciência, na tecnologia, como, por exemplo, a exploração de uma força que revolucionou o mundo, o átomo. Ainda que microscópico, revela inúmeros segredos e tem dado aos seres humanos pistas tecnológicas que são, assim, impressionantes. Nós vemos a limitação e a pequenez do ser humano diante da grandiosidade e a complexidade do nosso planeta. Mas estamos explorando, estamos crescendo, estamos encontrando formas melhores para desenvolver, para conseguir também extrair da tecnologia vantagens, ferramentas, instrumentos. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, também entramos na era do espaço, que foi iniciado com o primeiro satélite que entrou em órbita, o Sputnik. Assim, o ser humano que explorava o planeta Terra, agora começou também a explorar o espaço, a enviar para a órbita do planeta Terra
e também numa luta para chegar na Lua, e agora vemos a expectativa de colonizar Marte e outros planetas. Com esse crescimento tecnológico, com tantas coisas sendo feitas, a pergunta inevitável é: pastor, essas invenções todas, essa criação toda, está melhorando o mundo? A vida está ficando melhor? Infelizmente, a resposta é não. O ser humano domina tantas coisas, mas a vida aqui não está ficando mais fácil. Estamos cada vez em um mundo mais complexo, mais pesado, com mais angústias, com mais lutas, com mais dores. Então, a tecnologia não está facilitando a nossa vida. Se o mundo está ficando cada vez pior, ainda há esperança? Voltando àquela matéria do jornal, será que já é quase meia-noite para o mundo? Se tudo tem ficado mais difícil, onde estamos nesse momento? Se logo depois da Segunda Guerra Mundial estávamos a poucos minutos da meia-noite, onde estaríamos nós exatamente neste momento? Na Bíblia, nós encontramos uma mensagem de certeza. Na Bíblia, encontramos uma mensagem de consolo e conforto. Mas também encontramos mensagens contundentes que abrem os olhos dos seres humanos para escancarar a nossa realidade. Como, por exemplo, em Isaías capítulo 57, versículo 21, onde vemos o seguinte: para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Ou seja, não há tranquilidade para os ímpios, para aqueles que estão andando na contramão de Deus. O mundo hoje é um mundo ímpio, é um mundo mau. Então, não há paz no meio desta maldade. Não há tranquilidade no meio das tragédias que estão à nossa volta. Então, a situação do mundo é crítica, continuará crítica e seguirá sendo cada vez mais crítica. O mundo está doente, muito doente. E por isso a pergunta: quanto falta para a meia-noite? É uma pergunta pertinente. Veja, se o mundo está perto da meia-noite e não tem muita coisa que você possa fazer para mudar a realidade de que o mundo vai terminar, então a decisão a ser tomada agora é da entrega do coração e da vida nas mãos do Senhor. Eu sei que existem pessoas que ficam apavoradas quanto aos eventos finais. Tem gente que fica desesperada, tem gente que perde o sono. Então, para você ficar em paz e com tranquilidade, liga para nós, 12 21 27 31 21, porque você vai encontrar aqui uma mensagem de certeza, segurança, que vai te dar total tranquilidade para encarar os eventos finais, tá bom? Essa aqui é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você não tem, você precisa ter esse material. Vai fazer muito bem para a sua vida, eu tenho certeza disso. Então, se estamos perto da meia-noite, se já estamos quase nos momentos finais, o que devemos fazer? Qual é a mensagem que a Bíblia nos apresenta? Se hoje queremos encontrar uma solução para o mundo, ela somente será possível com uma mudança no coração humano. Não é uma mudança externa ao ser humano, mas é uma mudança que começa dentro do ser humano. Somente assim podemos transformar a realidade do nosso planeta. Então, é com o poder da palavra, com a atuação do Espírito Santo, que o ser humano pode ser transformado. É somente assim que há esperança, quando eu sou mudado por Deus. E Ele pode fazer isso na sua vida agora. Não importa onde você tem andado, quão longe você foi, existe esperança. Não há ninguém que tenha pecado tanto que Deus não possa perdoar. Não existe ninguém que foi tão longe que Deus não possa resgatar. Mas o diabo, ele trabalha para te convencer que você não tem saída.
ele vem com uma vozinha falando assim, olha aí você, como você pecou tanto, olha que coisa horrível que você fez, para você não tem mais jeito. Tem jeito sim, Deus tem solução para todos nós, e o Espírito Santo te encontra e te resgata. Se o diabo está falando essas coisas no seu ouvido, não dê trela, não dê bola para isso. Agarre-se na promessa do Senhor, viva com confiança, porque Deus não vai te desamparar. É Ele que pode transformar o coração dos seres humanos. Eu li esses dias uma história que me chamou muito a atenção. Depois da Primeira Guerra Mundial, os seres humanos estavam assustados por aquilo que havia acontecido, a grande tragédia, milhões de mortos. Um jornal resolveu oferecer um grande prêmio financeiro para a melhor ideia que chegasse à redação com uma proposta para garantir a paz mundial. Sabe o que aconteceu? Eles receberam mais de 22 mil ideias diferentes do que era possível fazer para que o mundo fosse um lugar mais tranquilo, para que o mundo encontrasse a paz. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? É que os editores se reuniram para escolher a melhor ideia. E a melhor ideia tinha 2 palavras: experimente Jesus. E foi essa ideia que eles deram o prêmio financeiro. E essa ideia é a melhor ideia. É a melhor proposta. Se o mundo quer ter paz, esse mundo precisa de Jesus. Desesperadamente precisamos da presença do nosso Senhor e Salvador, porque é Ele que transforma o coração humano. E se o coração humano é transformado, nós vamos poder experimentar esta paz. Mas veja, que até chegarmos na vida eterna, ainda enfrentaremos algumas dificuldades. Não chegamos na meia-noite, estamos nos momentos finais. E nesses momentos, teremos que lidar com alguns sinais que Jesus predisse que acompanhariam o mundo até o seu momento último. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 6, a Bíblia nos diz o seguinte: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, não são as guerras que determinarão o fim do mundo. Elas vão acontecer, elas vão se intensificar, nós vamos escutar delas, mas elas ainda não determinarão o momento final da história. Temos que estar atentos aos sinais, porque quando Jesus nos antecipa aquilo que vai acontecer, isso significa uma grande vantagem, porque não estamos tateando nesse mundo sem saber para onde ir, mas temos uma direção clara, estabelecida pelo próprio Senhor. Ele firma os nossos passos e nos coloca no caminho correto. Agora, eu não posso fazer isso por você, eu só posso te convidar, eu só posso te incentivar, eu posso apelar agora em nome de Jesus, para você viver de acordo com a vontade do Mestre. Mas a decisão final está nas suas mãos. Guerras e rumores de guerras. Esses sinais que estão evidentes no mundo à nossa volta. Ouvimos notícias de tragédias, de nação contra nação. Isso está nos acompanhando. Mas lembre-se, ainda não é o fim, mas é um momento antes do fim. Na Bíblia, nós temos também uma certeza. Lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, o anjo está dizendo com Daniel e diz o seguinte: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e sele o livro. O livro a ser selado era o próprio livro que Daniel estava escrevendo, que é o livro que leva o seu nome e que temos no Antigo Testamento. Então, sela o livro até o tempo do fim. Ou seja, este livro aqui, ele não seria completamente entendido até o tempo do fim. A mensagem desse livro ficaria fechada para os momentos finais da história.
Então, muitas pessoas leram o livro de Daniel e não entenderam. Leram as profecias de Daniel e não conseguiram interpretar, porque esse livro estava fechado para o tempo do fim. Então, diz a palavra de Deus, muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Ou seja, de acordo com o anjo, nos momentos finais da história, a nossa compreensão, o saber das profecias, ele iria aumentar, ele se multiplicaria. Portanto, hoje, nós podemos interpretar cada uma das profecias que aponta para o fim do mundo. Porque o livro já está aberto, já estamos no tempo do fim, nada mais nos está oculto. Tudo o que precisamos saber já está revelado. Agora, viver de acordo com a revelação é a sua decisão. Você já sabe disso. Vamos a Lucas 21, 25 a 26, onde Jesus acrescenta alguns outros sinais que precisamos também considerar, que estarão presentes no mundo. Veja o que diz a Bíblia. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Olha o que Jesus está dizendo. A situação do mundo vai se agravar de tal ponto que haverá pessoas que vão desmaiar. E elas não vão desmaiar por aquilo que está acontecendo. É pela expectativa daquilo que vai acontecer. É só imaginar ou pensar que está algo por vir, essas pessoas vão desfalecer. Você consegue imaginar como é que será a situação, a tragédia que o mundo entrará? É assim que Jesus abre os nossos olhos, porque os poderes dos céus serão abalados. Sinais no sol, sinais na lua, sinais nas estrelas, angústia entre as nações. Então, esta é a situação de um mundo que está ficando cada vez mais caótico. É esta a palavra. E esse caos vai se intensificar até chegar no seu ápice da meia-noite, quando Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus e vem para nos buscar e nos dar a vida eterna. Diz Lucas 21, 28, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Isso significa que primeiro vai piorar, para depois melhorar. O mundo vai ficar na sua pior situação. E é nesse momento que Jesus está dizendo, levante a cabeça. Olhe para o céu. Não se desespere. Não se entregue. Não se sinta abandonado ou abandonada. Mas levante a cabeça, porque a sua redenção está se aproximando. Está chegando o momento da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O contraste vai ser notório. Do caos para a alegria, da lágrima para o riso. Então, a mensagem que eu tenho para você agora é: falta muito pouco para isso acontecer. Este não é o momento de você abandonar a Jesus. Não é o momento de você desanimar ou desistir da fé, mas sim agarrar-se a Ele e viver de acordo com esta verdade que Ele deixou na sua palavra. Portanto, meus amigos e minhas amigas, vamos nos apegar com confiança nas mãos do Senhor, porque para todos nós existe uma mensagem de esperança. Recentemente eu li a história de Louis Slotin, uma história que aconteceu em 1946. Ele fazia experimentos com urânio, naquilo que era a busca da compreensão da massa crítica. E ele fazia a aproximação dos elementos químicos
E quando eles estavam a uma certa distância, com uma chave de fenda, ele separava os elementos químicos, evitando que algo acontecesse do ajuntamento daqueles elementos químicos. Mas um dia, quando ele fazia o seu teste de massa crítica, aproximando o urânio, a chave de fenda que ele tinha nas mãos caiu. O urânio, então, se aproximou, eles se juntaram e houve uma explosão. Naquele momento, ele, para evitar uma tragédia maior, com as suas próprias mãos, separou o urânio. Então, eles chamaram uma ambulância para que viesse e socorresse e desse os primeiros atendimentos. Enquanto Slotin esperava a chegada da ambulância, ele falou para um dos seus colegas, que também estava queimado por causa da pequena explosão que aconteceu. Ele disse assim: você vai sobreviver, mas eu não tenho esperança. O contato com a radiação, com o elemento químico, seria fatal. E de fato, foi fatal para ele. Mas hoje, nenhum de nós estamos nessa mesma condição de dizer: eu não tenho esperança. Porque existe esperança para mim e para você. Existe uma saída e uma certeza, e ela está bem perto de você. A esperança que temos está nas mãos do nosso Mestre e Salvador Jesus. Eu gosto de pensar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu gosto porque eu vejo o amor de Deus por mim. Por mais que seja trágico o Filho de Deus morrer, mas estava ali evidenciado um Deus que não desiste e um Deus que não se cansa de amar. Quando ele estava na cruz, as pessoas que estavam lá zombando dele falavam assim: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Você sabe que essa frase é verdadeira. Jesus, se ele se salvasse, ele não poderia me salvar. Se ele tivesse saído da cruz sem morrer, a consequência dos nossos pecados, estaríamos perdidos e perdidos para sempre. Ele salvou os outros e a si mesmo não pôde se salvar. Ele te dá hoje certeza de vida eterna, mas ele teve que enfrentar uma morte terrível e dolorida na cruz. A coisa mais trágica é que, se você não aceitar a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, terá sido completamente em vão. Agora, quando você aceita a morte de Cristo na cruz, quando você reconhece, você então começa a desfrutar de uma nova vida. Olha o que Jesus disse em João 14, 27, deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Em outras palavras, se o mundo vai ficar pior, Jesus pode te dar hoje uma paz que excede todo entendimento. Ele pode dar uma tranquilidade para você que ninguém explica, porque o mundo não te dá essa paz. Nada mais pode dar essa paz, senão apenas Jesus. Por isso, estamos quase na meia-noite e este é o momento de aceitar Jesus. Você já aceitou? Então ora comigo. Deus querido, Pai de amor, obrigado por esta mensagem que vem da Tua Palavra, que enche o nosso coração de certeza, de ânimo, de esperança, que levanta o nosso rosto e dá a paz. Por isso, toma-nos em Teus braços de amor, preencha o vazio do nosso coração e que aqueles que ainda não se decidiram, nesse momento, deem um passo de fé para se entregar ao Senhor. São bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Amém.